Olá, seja muito bem-vinda à página do Evangelho Raciocinado. É com muita alegria que estamos aqui fazendo mais um episódio do Evangelho e hoje falando sobre o batismo. Falaremos rapidamente, não será um episódio longo, mas o tema do nosso episódio é o batismo salva. Olhando nas redes sociais recentemente, eu vi uma página falando sobre o batismo e muitas pessoas comentando sobre a salvação pelo batismo, a salvação também pela graça, e até compartilho aqui o que foi colocado, desta pessoa, criando regras, E isso não é um entendimento isolado, nós temos muitas pessoas que gostam de falar sobre o batismo, com uma certa propriedade, uma certa regra, e a nossa página até fez uma pergunta, veja só, vou colocar na tela, questionando com todo respeito, para entender o ponto de vista, até para ampliar o nosso entendimento sobre o assunto. Nossa pergunta foi sobre estes ensinos, da onde são extraídos e se foram ensinados diretamente por Jesus, e até o momento não tivemos nenhuma resposta. Então, vamos lá. O batismo salva? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários a respeito. Quando falamos em salvação, a primeira coisa que me vem à mente é aquela passagem que Jesus diz, busquem a porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Jesus indica que o que nos faz perder no nosso caminho evolutivo é a porta larga das facilidades, do egoísmo, dos vícios. E o que nos leva à salvação é a porta estreita. Jesus não falou do batismo, falou da porta estreita. Em outra passagem, Jesus comenta, dizendo, quando questionado pelos fariseus do porquê os seus apóstolos não lavavam as mãos para comer, Jesus diz que não é o que entra pela boca que macula o homem, mas sim aquilo que sai do seu coração. Indicando que a salvação, a evolução, o encontro com Deus não está no batismo, está dentro do nosso coração. E o que dizer das bem-aventuranças, quando Jesus diz claramente que bem-aventurados os humildes de espírito, porque verão a Deus. Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Em nenhum momento da bem-aventuranças, que são as felicidades, Jesus diz, bem-aventurados os batizados, pois verão a Deus. Isso não consta em seu evangelho. Jesus foi batizado por João Batista, que cria esse rito do batismo, e falaremos sobre rapidamente. Jesus disse, eu não vim destruir as leis, mas cumpri-las. E na época, João Batista, que pelas Escrituras, e Jesus confirma isso também aos seus apóstolos, veio preparar o caminho para Jesus. E qual que era o apelo de João Batista? A transformação, o arrependimento dos seus pecados. João Batista dizia claramente, se arrepende, mude de vida. Aquele que virá após mim é muito superior. Não batizará com água, mas com o Espírito Santo. Então, Jesus, ele seguiu o que estava previsto nas Escrituras e foi batizado, sim, nas águas do Rio Jordão, pelo João Batista. Mas Jesus, pelo menos não me recordo nos evangelhos, não batizou ninguém com água. O batismo de Jesus era o amor, era a oração, era fazer o bem. E quando questionado também em um dos seus diálogos, a respeito do que levaria ao reino dos céus, Jesus deixa claro que o reino dos céus não é algo que está ali ou lá, mas que está dentro do nosso coração. E que devemos seguir a lei do amor, a lei da bondade. E aí ele é questionado a respeito do que seria os mandamentos, na qual ele resume em duas grandes leis, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo.
Nesse momento ele é questionado quem seria o próximo. E aí ele fala sobre a parábola do bom samaritano. E nessa parábola ele fala sobre várias pessoas que passam pelo caminho, numa estrada em que um homem tinha sido assaltado, tinha sofrido agressões, estava muito machucado. E ele faz questão de colocar várias figuras nessa parábola, inclusive o sacerdote. E aí, quem ajuda, quem ama o próximo é o samaritano. Por isso que é a parábola do bom samaritano. Ele que era tão visto com maus olhos pelos judeus, ele para e acolhe aquela pessoa, leva inclusive para um hotel, paga as diárias e cuida daquela pessoa, daquele homem que tinha sido agredido. E aí ele devolve a pergunta dizendo: quem amou o próximo desses, todos que passaram e ignoraram este homem na beira da estrada? Mostrando que a salvação não é o batismo, mostrando que a salvação é fazer o bem, é fazer o amor. Essa é a salvação. Gostaria também de expandir o nosso pensamento a respeito dessa figura chamada Deus, a respeito também do que seria céu, inferno. Não é objeto do nosso áudio, do nosso vídeo de hoje, mas para que possamos refletir sobre este céu, essa salvação, e dentro disso pensarmos também em outras pessoas de outras religiões, pessoas que não são cristãs, que não foram batizadas, pessoas que buscam fazer o bem com amor. Será que Deus os excluiria justamente porque não se batizaram na água? Lembrarmos também daqueles que viveram antes de Jesus. O que falar dos índios? Falar dessas civilizações mais primitivas, que não tiveram oportunidade de conhecer essa semente do Evangelho. Seriam eles excluídos? Pessoas de outras religiões que não possuem o batismo, que são milhares e milhões de pessoas no mundo e que são pessoas boas. Será que Deus controla quem foi batizado ou não para ser salvo? Ou a sua lei é inteligente, a sua lei é sábia, na qual a salvação, que é a nossa evolução, o nosso amor, o nosso caminho a Deus, está pautado nas nossas obras. Por isso Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. Quando diz que a graça salva, ou o batismo, lembremos que isso foi uma tradição que surgiu após a crucificação de Jesus, até mesmo pelos apóstolos, buscando marcar o momento em que eles de fato se converteram ali à igreja primitiva. Muitas pessoas inclusive mudaram de nome, como Paulo, que o seu nome era Saulo de Tarso, e ele muda para Paulo de Tarso após o batismo. Então, nossa sociedade precisa ainda talvez deste ato, e não tem nada de errado o batismo, em batizar. Isso não significa que o batismo é ruim. Se você quer batizar, gosta de batizar, muito bom, respeitamos com todo amor, mas também não podemos agir ao contrário com quem não se batiza ou não batiza os seus filhos. Então essa é a reflexão que eu gostaria de trazer, o raciocínio do Evangelho sobre essa questão batismo, porque a nossa página ela tem esse propósito de raciocinar o Evangelho sem fanatismo, mas com muito amor e respeito. Se você gostou deste episódio, deixa aqui os seus comentários, deixa aqui a sua opinião. Se gostou, curta e compartilhe. Muito obrigado, paz e luz da nossa página Evangelho Raciocinado.